Boa noite a todos, boa noite, irmãos. É um prazer estar de volta, pregando a palavra de Deus aqui na presença dos irmãos, cultuando a Deus. Depois de um tempo, a gente tem pregado em casa mesmo, fazendo estudo virtuais, mas infelizmente é o último culto presencial, nessa segunda etapa de isolamento social que o governo implantou. Então, assim, estamos felizes por estarmos aqui ainda, mas tristes sabendo que vai ser o último presencial, esperando que logo, logo passe essa onda de isolamento e estaremos presentes todos novamente. Porque nada melhor do que esse carinho, comunhão com os irmãos, na presença, para compartilhar a palavra, para estudar a palavra. Bom, então, gostaria de agradecer a oportunidade que os irmãos me deram para trazer a palavra. Eu tenho muito que aprender ainda da palavra de Deus, a gente sempre está estudando, ouvindo as pregações dos irmãos. A gente sempre está procurando aprender mais cada dia para ajudar na nossa vida espiritual, a servir melhor a Deus, entender o que Deus quer em nossas vidas e também compartilhar com os irmãos aquilo que nós estudamos e aprendemos. Hoje, irmãos, gostaria de fazer a pregação no livro de 1 João, capítulo 2. Vamos estudar esse capítulo. Eu não vou colocar título nessa pregação, pois vamos abordar vários assuntos nessa carta do apóstolo João às igrejas. Vamos só entender um detalhe, O apóstolo João escreveu as cartas desse livro, as cartas de João, são 3 cartas. O apóstolo João também escreveu o livro do Evangelho de João e também escreveu o livro de Apocalipse. No contexto do Evangelho de João, o apóstolo João, ele faz mais assim numa narrativa, na terceira pessoa, apresentando Cristo, que veio ao mundo, os milagres que ele fez, apresentando Cristo como o caminho, a verdade e a vida, como o grande eu sou, e também a narrativa do último profeta, João Batista. Ele fala a narrativa de João Batista antecedendo Jesus Cristo e anunciando o nome de Jesus Cristo. E agora, nesse estudo, na primeira carta, João, ele passa como primeira pessoa, ensinando tudo que ele aprendeu, digamos, do crescimento que ele recebeu de andando com Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus, ele é o discípulo, o apóstolo do amor, que Cristo amou ele, não que não tenha amado os outros, mas amou também os outros. Então agora nas primeiras cartas, João passa a ensinar as igrejas. Não está claro na Bíblia quais igrejas que essas cartas foram enviadas, mas o que a gente pode saber? Naquela época, essas lições que estão sendo apresentadas para as igrejas, a gente tem que trazer para o dia de hoje. Tudo que nós estudamos na Bíblia, as lições, os registros que estão, a gente tenta trazer para os dias de hoje como se fosse uma lição para a nossa igreja, para nós, para entender o que Deus quer em nossas vidas. Sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, não foi escrita assim de tudo que João quis colocar lá da mente dele, é inspirada por Deus. Bom, vamos iniciar então a leitura, irmãos, em 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeiramente, veja como o apóstolo João trata os irmãos, com a ternura, meus filhinhos. A gente vê em vários trechos ele falando assim, essa ternura com os irmãos. E ele, como escrevendo essas cartas, ele já apresenta ser uma pessoa de idade, como um pastor carinhoso, cuidando do seu rebanho, meus filhinhos, com essa ternura. Então devemos pegar cada detalhe assim, do versículo e procurar colocar em prática também. Então vamos, nós que ocupamos o púlpito principalmente, tratar com amor quem está ouvindo, porque quando você ensina alguém, você não está tratando ele com obrigação, fazendo ele, você tem que servir a Deus por causa disso, por causa daquilo. Então a ternura, sempre tratar com amor as pessoas. Claro que uma hora ou outra o pastor, o dirigente tem que ser assim, mais rígido em alguns assuntos, para a disciplina assim, do pecado. Então, irmãos, esse contexto, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecar,
dá uma impressão assim de liberdade, né? De que como aqui os irmãos, como nós somos convertidos, daquela impressão que você pode sair fazendo o que quer, né? Que Jesus é o advogado que tomou o nosso lugar. Essa ideia parece que é passada, mas na verdade não é isso que está falando, né? A exortação é para que não pequeis, que é o que Deus sempre fala, não peques. Com certeza temos Cristo, que é o nosso advogado, que quando pecamos, Ele nos defende para com o Pai. Agora, e se pecar? Você deve perguntar assim, às vezes de convertido de novo, algumas pessoas que não entendem bem, né? Ah, eu me converti, estou servindo a Deus, nasci de novo, tenho esse desejo de servir a Deus, mas eu não posso pecar. O que acontece se eu pecar? É claro que você vai pecar, é claro que nós pecamos. A diferença é que você não deseja aquilo, né? Você, às vezes, acontece uma queda, um pecado que você comete, mas você não está na prática daquilo. Então, se pecar, o que acontece? O cristão verdadeiro, convertido, primeiramente, ele pesa a consciência. Isso é fato, né? Quando você peca, pesa a consciência. Você não queria aquilo, você tem o Espírito Santo morando em você, que logo te avisa, você pecou, você pecou. Pode acontecer também que o pecado pode te fazer desanimar da vida de cristão, de pregar o evangelho, de não querer mais ir na igreja. Dependendo da situação do pecado, te dá até nojo, né? O pecado te dá um nojo, dependendo, né? Da ofensa a Deus. E às vezes você nem consegue dormir. Realmente, isso que eu estou falando, do peso na consciência. Às vezes você ofende algum irmão querido, ofende algumas pessoas lá fora, ou faz outra coisa, e aquilo pesa tanto em você, que enquanto você não resolve aquilo, você não consegue descansar sua mente no travesseiro. E isso é bom, termos esse sentimento, né, que prova que você é filho de Deus convertido. Que é bom ter esse peso, mas corre e resolve o problema. Então vemos que o Espírito Santo toca o nosso coração e vem o arrependimento. Então vemos uma primeira característica do cristão verdadeiro, quando peca, ele arrepende. E o que acontece quando você peca, quando nós pecamos? A gente se volta logo para Deus e fala, meu Senhor, pequei contra ti, falhei, eu não queria, mas eu cometi esse pecado. E onde entra agora o advogado Jesus Cristo? Jesus na sala do trono com Deus, ele fala, eu morri por ele, eu paguei pelos pecados dele. Então, esse é o nosso advogado que nos defende do nosso caminhar. Então, é normal o crente pecar. A gente vê aqui nesses versículos que lemos, que está recomendando a obedecer a Deus, não pecar, do mesmo modo que o Senhor, quando criou Adão e Eva, colocou no paraíso, falou, não peque, não desobedeça, não faça essa atitude, mas deixou livre. E ele pecou. Só que Deus, da sua misericórdia tão grande, já consertou todo o problema, né? Não aceitou as obras deles, de Adão e Eva, de cobrir a nudez do corpo com as folhas. E Deus já pegou um animal inocente, pegou a pele e cobriu o corpo deles. Então ali já começou o símbolo de Jesus Cristo para pagar o pecado para a humanidade. Então Deus sempre providencia quando nós pecamos, quando há o arrependimento. Então, irmãos, um detalhe só para quem está nos ouvindo, aquele que ainda não tem também Cristo como Salvador da sua vida, que aqui fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o advogado nosso que nos defende, que morreu por nós. Então, você que me ouve, está assistindo esse vídeo também em sua casa, aproveita agora que Jesus é o advogado. Um dia, Jesus não vai ser mais o advogado, ele vai ser o juiz, que ele vai julgar a todos. Ele vai julgar todas as obras, vai julgar o seu coração que você rejeitou. Então, assim, aproveite agora que Jesus é advogado, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se hoje é o seu último dia de vida, você não sabe o que vai ser também com os seus familiares. Então, procura levar esse evangelho que é apresentado na Bíblia para todos, com amor, para que eles aceitem a Jesus também como Salvador. Falando um pouco da propiciação, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas de todo mundo. Ele morreu por todos os mundos, por todo mundo. Em 1 João 4,10, fala mais uma vez também, João falando de propiciação. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor,
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, o significado de propiciação é um sacrifício com sua vida, pagando pelo outro. Então Deus enviou Jesus para propiciação pelos nossos pecados. Ele foi a propiciação, ele foi o Cordeiro de Deus, que ele teve esse sacrifício. Como ele era imaculado, sem pecado, ele podia pagar para a humanidade. Só entender uma coisa, Deus poderia levar todo mundo, se quisesse, para o céu sem passar por isso, sem Jesus morrer na cruz? Deus criou tudo, ele poderia com certeza. Só que Deus, fazendo isso, não teria o ato de justiça. Porque desde o princípio, quando Deus criou lá o certo e o povo errava, ou sempre quando ele criou a obediência e também havia a desobediência que o inimigo colocava, então Deus sempre foi justo da maneira de agir. Então o pecado da humanidade merecia um castigo. Então essa propiciação que Jesus Cristo veio morrer em nosso lugar, esse ato de amor, ele tinha que acontecer para levar aqueles que aceitam para o céu. Porque se Deus levasse todos sem fazer esse sacrifício, seria um Deus injusto. E Deus é o Deus da justiça. Outro detalhe também queria falar sobre Jesus, o advogado, né? Na Bíblia fala que ele é o nosso advogado, o justo. Quando você fala em advogado, o advogado é um talento até que a pessoa tem, né? Com a persuasão da palavra, com a sabedoria também humana, do conhecimento das leis, é muito útil. Mas o advogado ele pode tanto defender o inocente, como também defender um criminoso, entendeu? Então assim, na Bíblia fala que advogado o justo, porque Jesus é o justo. É o nosso advogado que não aceita injustiça. Vamos ler em Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26. Romanos 3, versículo 25 e 26. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Olha que eu falei de justiça, né? Deus demonstrando a justiça pela propiciação. Sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Cristo é a nossa propiciação. Então, se pecar, o que acontece? Nossos pecados estão perdoados, passados, presentes e futuros. Só toma cuidado um pouco com isso, esse pensamento, né, que nós não somos justificados, como eu falo aqui, por obras, né, por ser bonzinho, ou por nunca matar, não adulterar. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo que pagou pelos pecados. Só que esse nascer de novo requer uma mudança de vida, que vai ser prazerosa em servir a Deus, não vai ser um peso. Então, assim, quando a gente é convertido de novo, lembro bem lá na adolescência, na juventude, a gente às vezes dá muita cabeçada na vida por esse pensamento de liberdade que temos. Porque como nós não somos justificados por obras, nós somos salvos e podemos sim pecar, não é o que queremos, mas acontece, então toma cuidado em achar que você é livre para sair pecando. Eu não vou perder a salvação mesmo. Mas acontece que, quando você é nascido de novo, você procura crescer espiritualmente para agradar o nosso Senhor, nosso Pai Celestial. Porque isso te livra de muitas barbaridades da vida, muitas dores de cabeça, te livra de muitos pecados, te livra de orações não respondidas, né? Quem não quer ter as orações respondidas? Quem não quer ter a vida em abundância que Cristo promete para nós, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a proteção de Deus, é você ter um conforto com a sua família lá para servir a Deus, para poder dar um estudo, um alimento. Tem uma coisa melhor do que você ver Deus cuidando dos seus filhos, dos seus irmãos da igreja. Isso é um prazer, uma segurança muito grande que o Filho de Deus tem. E se você não vive uma vida regrada em Cristo, que é o que a gente vê sempre as exortações que encontramos na Bíblia, Deus não vai ouvir as orações. Você é filho de Deus, você é salvo, mas vive uma vida ligada ao mundo, né, correndo atrás de tantas coisas que não te traz o prazer, a segurança que Cristo te dá, nas horas das dores. Em João, capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João. Se os irmãos não quiserem abrir, é rapidinho, tá? No dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, tá? Que vinha para ele e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, vemos várias passagens aqui falando que Jesus tira o pecado do mundo, que ele morreu pelo sangue dele, trazendo a salvação para todos. Não existe outro caminho. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, como que foi pago, então, os nossos pecados e quem remiu o nosso sangue? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. E muita gente acha que poderia comprar lugar no céu, né? Tempo da Inquisição, a gente conhece muitas pessoas que pregavam isso, que com dinheiro, dando dinheiro, você consegue um lugar no céu. Então não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. E essa vã maneira de viver, ela vem da onde? Da tradição que recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Agora fala quem que pagou, quem que remiu, quem que tirou essa tradição antiga que nós temos pecaminosas, costumes. O precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que é essa vã maneira de viver? Nós crescemos do berço aprendendo algumas tradições que para nós aquilo é o certo e acabou. E essa tradição, ela nos leva a pecar, nos leva às vezes a idolatrar coisas que não é o caminho certo. Então essa vã maneira de ver, de outros costumes também, você frequenta tantas festinhas aí que é de comemorativa, e tem gente que nem sabe que está comemorando assim a ídolos, e a gente cresce nesse ambiente que vai te levar à morte, não à vida eterna. Então, só que é o seguinte, você cresce com essa tradição familiar, mas na hora de dar conta diante de Deus é individual. Não é família, não é seu pai, não é sua avó, não é seu bisavó, não. É você e Deus que vai dar conta, é você que vai dar conta diante de Deus, é individual. Então, procura o caminho que te vai salvar, que vai te dar aquela segurança, que você, a partir hoje do mundo, você vai morar com Deus. Procura aquele caminho que te ensina a fazer a vontade do Pai. Não estou falando viver uma vida bitolada, não. Essa pessoa não faz nada, só vai na igreja, ela não sai, ela só fica da casa para a igreja, como muita gente é criticada por isso. Bom, na verdade isso, amém, né? Deus quer isso de nós e quer que levamos a palavra. Então a gente tem que estar no círculo com as pessoas, sim, procurando falar da palavra de Deus. Você pode, sim, aproveitar das coisas que Deus dá aqui no mundo, aproveitar, sim, uma viagem para a praia. Tudo tem seu limite, né? Tudo você vê na sua consciência o que é pecado ou não. Se está imoral, se você está dando mau testemunho. Então você pode aproveitar sim, mas tenha consciência do que Deus te deu para aproveitar e a sua obrigação aqui na terra, que é servi-lo, adorá-lo, cultuar na hora certa, rir na hora certa e estar com as pessoas que você ama e levando a palavra de Deus, que é a nossa função como igreja e como indivíduo também, né? Pregar o evangelho. Porque nós não estamos pregando, mas o inimigo está aí para fora. Ele está, os falsos profetas que é anunciado na Bíblia, ele está aí cercando os nossos conhecidos e enganando a eles, cegando eles e levando eles para a perdição. E a gente às vezes vê isso acontecer e não fazemos nada. Bom, em questão, assim, vamos falar agora do versículo 3, continuando, do nosso livro de primeira carta de João, capítulo 2. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Quando fala essa palavra guardar mandamentos, dá a impressão assim de uma obrigação. Né? Vocês não pensam isso? É uma obrigação. Então você tem que fazer isso. Você não pode ir no carnaval, você não pode fazer isso. Você não pode ir num show, você não pode tocar um violão, cantar uma música secular. Dá um peso assim na sua vida. Mas esse mandamento, guardar o mandamento, na verdade, ele é um caminho de vida para o cristão. Esse mandamento que nós procuramos guardar, que nisto sabemos que o conhecemos o cristão, se guardar os seus mandamentos. Quando você tem essa nova vida, nascida de novo, com Cristo dirigindo o seu carro da vida, você vai guardar com prazer os mandamentos de Deus. É um caminho de vida para o cristão. Determinados por quê esse caminho? Pela fé que você tem, pelo amor e o principal, pela obediência em Deus. Quando você obedece a Deus, tudo se torna prazeroso. Então, esse guardar os mandamentos que conhecemos é a nova criatura habitando, né? E também fala nos versículos que quem não conhece a Deus, quem não guarda, não conhece a Deus.
Vamos ler a continuação do versículo 4, 5 e 6 do texto. 1 João capítulo 2. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Muita gente fala, né, eu amo a Deus, eu sou cristão, mas não demonstra, né? Vive como quer, ofende as pessoas. Versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. E o 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Só para complementar esse assunto de como andar nos caminhos de Deus, de como você apresentar a Deus os seus frutos, em Mateus capítulo 7, versículo 17 até o 21. Eu vou ler para os irmãos. Mateus 7, 17 e 21. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conheceremos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade que estás nos céus. Então, o cristão verdadeiro, ele é conhecido pelos seus frutos. Porque muita gente, sim, que está com muita religiosidade, não perde um culto, decora muitas passagens da Bíblia, só que lá dentro do íntimo não tem o novo nascimento, então ela não produz esses frutos bons. Então, irmãos, às vezes você vai falar, aquela pessoa é crente e faz isso, faz aquilo. Bom, pecar todos pecam, mas você percebe os frutos do verdadeiro Filho de Deus. Então, o que acontece com essas pessoas que não apresentam bons frutos? É cortado e lançado para o fogo. Não está querendo dizer assim que é tirado e lançado no inferno. Essa pessoa que não apresenta bons frutos, que não é de Deus, na verdade ela nunca foi um novo nascido. Ela nunca foi convertida. Ela está em pecado, ela só está convencida, religiosa, achando que dizer que tem Deus é uma coisa. Achando que aquilo lá resolve para ela. Quem obedece a Deus, procura guardar, né, os seus mandamentos, tem prazer nisso. E a gente sempre vê nas pregações, aqui no púlpito, as exortações dos irmãos, né, procura fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Então, assim, como que fazer a vontade de Deus? O que você tem que fazer? Ou você que está aqui essa noite, que está ouvindo também, que não tem Cristo no seu coração, que você não acredita nisso, Cristo veio pagar por meus pecados, e está ouvindo isso, querendo servir a Deus para mudar a sua vida, sua direção, ter a segurança da salvação, o que a gente sempre ouve aqui? Buscar a Deus, busque a Deus, né? Todo mundo aí tem, às vezes, deuses falsos, busca o Deus verdadeiro, creia em Deus, creia na existência dEle, e creia que Ele te criou o mundo e criou a salvação para você em Cristo. Aceita Cristo no seu coração. Você fazendo isso, você vai ser um novo nascido, crendo em Deus, entregando a vida a Cristo, aceitando Ele no seu coração. Aí o que acontece? O que mais que a gente vê aqui na pregação? Sede santo, sede separado. O que é ser santo? Santo, a palavra é separado. Separado de onde? Separado do mundo. Então, sede santo. Procure não correr atrás aí de festas mundanas, de coisas que vai só trazer tristeza. Às vezes você está lá curtindo o momento, depois te dá um nojo, ou depois você vê que aquilo lá não serve para nada, que você perdeu tempo. Então, não. Então, procura ser santo cada vez mais. Procure fazer a vontade de Deus. Obediência, ouve o chamado, você que está aqui nessa noite, como crente mesmo, Deus tem um propósito para cada um que está aqui, para pregar, para participar da música, para acolher os irmãos necessitados, para acompanhar o irmão aí que está fazendo visita, levando às vezes até ajuda para pessoas necessitadas, e levando a palavra de Deus, que é muito válido. Às vezes você tem esse dom, esse talento, então procura. Quando você se sente chamado, não fala não, eu não quero pregar, não nasci para isso. Deus sabe, as pessoas que me conhecem sabem que por eu estar aqui pregando é só pela vontade de Deus, pela misericórdia dEle, que está me capacitando, porque por mim eu não estaria aqui. É difícil estar, a gente tem que preparar, tem que estudar, mas é prazeroso. Depois que você faz, você vai ver o prazer que tem de você estudar a palavra e entregar seu caminho para Jesus a cada dia, fazendo a vontade de Deus. Então, assim, você que está ouvindo um chamado de Deus para trabalhar na missão, no evangelismo,
de ajudar as pessoas, observar aqueles irmãos necessitados, abra seu bolso, ajude também, tem muita gente que está necessitada, ainda mais com essa dificuldade que estamos enfrentando, né, desse isolamento, de desemprego, então muitas pessoas vão ficar pior na situação, então procura sim ter esse dom, esse zelo de cuidar das pessoas, de zelar. Outra lição que encontramos, né, ir de pregar o evangelho, sempre é falado isso, vai pregar o evangelho, vai na praça com os irmãos, só toma cuidado agora, né? Se cuide com esse isolamento, a gente tem que fazer a nossa parte, esse vírus aí existe, então fica pegando muito próximo das pessoas, fala para a pessoa de Cristo, porque assim, o inimigo não vai nos calar só porque nós não estamos no culto presencial, ele quer que nós continuamos a falar do evangelho, seja por vídeos nas redes sociais, ou aonde você está, algumas pessoas têm que trabalhar presencialmente ainda, então seja usado. Outra lição para os crentes convertidos, né? Seja sábio, prudente, não seja imprudente, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, ensine sua família, seus filhos. Se você não ensinar seus filhos, outra pessoa vai ensinar seus filhos coisas erradas, porque assim, o mundo está cheio de coisas erradas, de ensinamentos. Nas escolas, é muito bom o conhecimento das escolas, mas sabemos que se deixar por conta da escola, eles vão criar uma ideia diferente, uma ideia até mesmo de comunismo na cabeça da criança desde cedo. E faça a vontade do Pai. Você fazendo isso, você vai estar na luz que é Cristo, que a Bíblia fala, esse crescimento espiritual. Seja imitador de Deus, né? Temos que ser imitadores de Deus. Agora, irmãos, assim, falando em imitadores de Deus, quero que os irmãos pensem um pouquinho de como está assim, o seu testemunho, a sua vida, ou até mesmo observe quem você conhece, ao decorrer da sua vida, 15 anos atrás, hoje, você conhece algum irmão, vem na sua cabeça alguém assim que você olha, você fala assim, olha, esse irmão representa o que Cristo quer ser, se Cristo estivesse na terra, ele seria como ele, tem uma palavra branda no coração, ele mostra um amor para mim, parece que quando ele pergunta como estou, é como se Cristo estivesse procurando, e isso é ser imitador de Deus. Será que nós estamos sendo assim? Será que as pessoas estão olhando para a gente e falam assim, nossa, aquele irmão, o Éder, é diferente, ele é amoroso, ele cuida, ele trata. Eu sei que é difícil, né? É difícil essa santificação, esse grau, é difícil você estar dessa postura, né? Tem gente, às vezes, nós não conseguimos ser amáveis o tempo todo. Às vezes, assim, não é aquilo que a gente não demonstra aquilo que temos dentro de nós, né? Que aquele amor, aquele querer bem da tal pessoa, aquela, nos seus ambientes de vida, às vezes você demonstra outra coisa. Mas procura, né? Se você não faz isso ainda, faz uma análise. Você está amando a sua família? Você está ajudando? Você é um novo nascido que, se Cristo estivesse aqui, ele representaria você? Você tem que pensar assim, se Cristo estivesse aqui, eu estaria em tal lugar? Cristo estaria indo em tal lugar, né? Se ele estivesse aqui frequentando? Então procura ser imitadores de Deus. A sua vida vai mudar com isso. Continuando, irmãos, versículo 7 do nosso texto. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha isso agora, passando por essa exortação do apóstolo João. Ele mexe agora com um novo mandamento. Cristo, quando veio, que é a luz, né, que está falando aqui, ele deixou um novo marco na história. Esse novo marco, que é um novo mandamento, é o amor. O amor resume tudo, todos esses mandamentos de não adulterarás, não matarás, resume tudo com amor. Só que aqui, como o João está falando para os irmãos, ele não está falando, pegando no pé de o primeiro mandamento, que é o resumo de todos os mandamentos, é amar o Senhor Deus de todo o coração, de todo entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei resume-se nisso.
Aqui ele está falando para amar o seu irmão, para demonstrar, porque amar Deus, como eu falei, todo mundo fala que ama Deus. Todo mundo é servo de Deus. Mas agora amar o seu irmão requer uma atitude, uma ação. Eu não estou falando assim, irmão, só que a gente se ama tanto, né? Temos um amor pelo outro. Procura pensar os irmãos das outras igrejas. Quando fala amar os irmãos, você está amando os irmãos? Você está demonstrando isso? Porque Cristo instituiu o amor quando Ele veio. E qual foi esse marco do amor? Ele deu a vida em nosso lugar. Olha a atitude de amor. Partiu, né, de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, que deu o seu Filho. Aí Deus se fez carne, habitou entre os homens, que o apóstolo João narra, e deu sua vida em propiciação por nosso sangue. E o que mais que Cristo fala? Eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Olha esse amor, essa vida que se entregou. E o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos? Dar as vidas pelos irmãos. No sentido de amar, de ajudar, que eu estou tanto falando nisso, né? Que a Bíblia tanto demonstra isso. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, falando do novo mandamento. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aqui no caso é a palavra de Jesus Cristo, narrada pelo apóstolo João, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora é Cristo falando. E depois, em primeira carta de João, ele falando em primeira pessoa para os irmãos daquelas igrejas. Então, o amor requer uma ação. Pensa comigo, irmãos, atitude de amor aqui dentro, aqui com os irmãos. Amor não é aquele irmão que fica rindo para todo mundo, aquele irmão simpático que conversa com todo mundo. Não é isso que você tem que ser, simpático. Eu vou ficar rindo para todo mundo, demonstrando que ama todo mundo. Não, aquele irmão mais carrancudo que tem, às vezes é o que ama mais. Às vezes, com uma dificuldade, um pneu que estoura ali, uma gasolina que acaba, aquele irmão carrancudo é o capaz que aquele irmão que vai te ajudar, e aquele simpático que dá risada para todo mundo, que demonstra mais, não vai te ajudar. Entendeu? Então, assim, amor não é sinônimo de simpatia, é de ação mesmo, né? De abrir a mão e ajudar, em demonstrar, ou uma voz de consolo, né? Perguntando como você está. Deus é amor. Não se esqueça também que Deus é amor. Como eu falei que Deus, pelo amor dele, a pessoa questiona, não poderia levar todo mundo para o céu? Deus é bonzinho, Deus vai salvar todo mundo. Eu já ouvi isso de pessoas, que não tem inferno, Deus vai levar todo mundo para o céu, que Deus criou todo mundo. Na Bíblia fala que Deus é amor e Deus é ira também. Vamos ler em João 3, versículo 36. Evangelho de João 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha isso, irmãos, quem não tem o Filho não vai ter vida, ele não vai ter a vida eternamente. Isso, pensa bem, você que tem 15 anos, você que tem 30, você que tem 90 anos, você coloca na sua cabeça, eu quero viver até 95 anos, eu quero até 80 anos, a gente quer chegar bem velhinho, mas o prazer é a vida eterna. Quem não quer ter o prazer de ver o filho, reencontrar o pai, lá no céu com Deus, aceitando a Cristo? Claro que lá você não vai ser pai e filho, você vai ser irmãos, filhos de Deus. Mas você não quer ter esse prazer de ver, de pregar para sua mãe, para sua avó? Então não se preocupe com essa vida, que você vai viver 90 anos, 80 anos, não. Se preocupa com a vida eterna que você vai ter. E se você não crer, aqui na Bíblia está falando, você vai morrer. A ira de Deus permanece nele. Então aproveita que Jesus é o advogado nesse momento. Ele te defende os seus pecados, ele tira seus pecados, passados, presentes e futuros. Todos os pecados seus, Deus já sabe que você vai cometer. Deus já sabe pela sua misericórdia. Vamos entender um detalhe. Deus sabe de tudo. Deus, quando criou, sabia que Satanás ia fazer toda essa bagunça no mundo, sabia que eu ia ser convertido, sabia de família que você ia nascer. Deus conhece tudo, só que só Deus conhece, ninguém mais conhece. Deus está aqui, ele vê o presente, o start e vê o fim. Só que como Deus criou aqui, sabe que todos lá no fim vão morar com ele, aqueles que aceitam a Cristo, Deus deixou o livro da vida escrito, porque ele sabe já os nomes que estão escritos no livro da vida. Só que como Deus deixou a pessoa livre-arbítrio ao decorrer do mundo, olha o prazer de Deus, de saber que lá
Para ele é presente, mas saber que lá na frente, aqueles que vão morar com ele é aqueles que deixou livre para aceitar o sacrifício de Cristo, que é o que Deus criou. Então Deus vai receber aqueles que amam de coração, que quis servir a Deus. Aqueles que não quiseram, que não deram ouvido, porque o evangelho tem que ser pregado a todo mundo para vir um fim. E os falsos profetas também na passagem falam em Mateus, né, que estão pegando as pessoas e desviando do caminho verdadeiro. Então Deus vai ter o prazer de criar todo esse mundo, todas essas bilhões que vão surgir, muitas pessoas que já viveram até hoje, né, que a gente não sabe a quantidade, mas o prazer dele é saber que vai morar com amor, porque amou ele. Entendeu? Então, assim, não tem como ele falar, esse eu salvei, esse não salvei. Ele sabe quem vai se salvar, claro. Ele vai saber do que eu vou morrer, se é amanhã, se é daqui a 90 anos, mas ele sabe de tudo e sabe quem vai morar com ele por amor, que deixou o ser humano livre para escolher. Então, Deus é amor e Deus também é ira. Ele vai castigar quem não aceitar o Filho. Continuando o nosso texto, o versículo 12 e o 14. 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Bom, note que nessa igreja que João está escrevendo essas cartas, parece ter alguma confusão aí, né? Será que eu posso pecar? Será que eu não posso pecar? Eu pequei, vou perder a salvação. Estava tendo um questionamento, e ele estava ajudando, falou assim, vocês vão pecar sim, não se preocupe, mas fiquem tranquilos que Cristo perdoa os pecados. Então, assim, essas palavras que está citando aqui, João está falando para os convertidos, para os cristãos. Continuando no versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Está vendo? São todos cristãos que conhecem a Deus, conhecem a palavra. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Olha isso. Como que vence o maligno aqui, os jovens fortes? Pela palavra de Deus que está neles. Se você não tiver com a palavra de Deus em você, se você se converte, não frequenta os cultos, não abre a Bíblia em casa, não ouve as pregações, você não vai conhecer a palavra de Deus. Então, para você ser forte, para vencer quem? Vencer o maligno. O maligno, ele está a todo lado nosso, fazendo ciladas, fazendo você ser injusto, fazendo você aproveitar a oportunidade do serviço para passar a perna nos outros. Os cristãos estão sujeitos a tudo isso. Então, se você quer vencer o maligno, conheça a palavra de Deus, seja um jovem forte, seja um pai espiritual, seja um pai seu que te ensinou o caminho, um exemplo, e siga o exemplo dele. Então, irmãos, note como que vence o pecado. É conhecendo a palavra, buscando, né? E você vai ter essa segurança tão grande estudando a palavra, porque se você não estuda, você não vai ter essa segurança de fazer a vontade de Deus, de saber que Deus está ouvindo as suas orações. Então essa segurança é muito gratificante de ter. E é só o cristão verdadeiro que tem. A gente passa por problemas aí, todo mundo sabe, filho cai, acidente, pessoas doentes na família. Claro que os dias não vão ser bons, lá em Provérbios fala isso, né? Que em Cantares de Salomão, os dias têm que ter os bons e os ruins. Senão você saberia o que vai acontecer no dia de amanhã. Entendeu? Então, assim, a gente tem esses problemas enfrentando. Mas é tão gostoso ser cristão e orar a Deus que você tem aquela segurança que Deus vai cuidar. E se Deus fazer uma coisa que não é às vezes aquilo que você queria, você vai conseguir entender que é a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Tenho, assim, algumas provas de vida com o que aconteceu meses atrás, assim, de chegar naquela situação, de falar para minha esposa assim, estamos orando a Deus para que isso aconteça. Mas, na verdade, se não acontecer, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Porque Deus me deu isso, me deu aquilo, eu queria isso. Mas se não acontecer, eu estou feliz. Então, gente, para chegar numa situação dessa, de você estar feliz, que se Deus não ouvir essa oração, é muito bom. É muito bom sentir isso. Então, você tem que entender também as coisas que Deus não ouve na sua vida, que Ele tem um outro caminho para você, que vai te usar lá na frente. Você tem que entender isso, essas escolhas de Deus para você, e saber aceitar na vida e seguir em frente, adorando a Deus. Não fazer como muitas pessoas fazem, né? Quando Deus não ouve a sua oração, fica rebelde, culpa a igreja,
culpa a Deus. Ai, por que que Deus fez isso comigo? Por quê? Ninguém sabe, é você com Deus. Se você não sabe, a gente não vai saber. Entendeu? Então, assim, procura você e Deus entender o que Deus quer na sua vida. O que devemos fazer, então? Como fazer essa vontade de Deus, que eu estou tanto falando, né? Fazer a vontade de Deus, servindo a Deus. Obedecer a Deus com fé e amor, obedecer com amor. Vocês viram que aqui fala muito bem da ligação do amor e da obediência. Não adianta falar que ama se não obedece. Entendeu? Então, assim, não adianta falar que ama se você não faz. Então, assim, tem a questão de obediência e de amor. Se você obedecer a Deus, se você faz algumas coisas por obrigação, também não tem valor. Deus quer aquele amor do seu coração. Então, aprenda a usar o amor. Vamos ler o versículo 15 até o 17, que é mais um conselho para os irmãos daquela época, e a gente traz para o dia de hoje também, né? A gente vê nossos filhos crescendo, a gente passou por isso também como jovens. 15 a 17 do nosso texto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Já vi pregando aqui, irmãos, que a gente tem muita estima, né? Falando, né? Se um cristão, filho de Deus, fica aí, né, namorando as coisas do mundo aí, ter prazer em ficar rodando no shopping lá, rodando, passeando lá, adorando as coisas. Se o coração dessa pessoa está nisso, reveja muito bem a sua conversão. Porque assim, não é para amar as coisas do mundo, isso é tudo coisas passageiras, corruptíveis. Coisas que traz, olha, continuando no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A vida só te traz soberba, te traz orgulho. Às vezes você chega numa posição lá que você tanto desejou, você fica soberbo. Você não consegue mais voltar aquele irmãozinho humilde que você era. Então, todas essas concupiscências que a gente corre atrás, toma cuidado. Não coloque seu coração nisso não. Porque essa soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, fazer a vontade de Deus, obedece a Deus, confia em Cristo, que é o nosso advogado, segue o novo mandamento, né, o amor. Olha só como fazer a vontade de Deus. Produzir frutos de arrependimentos, devemos produzir frutos. E crescer sempre no conhecimento de Deus, que nos alimenta, né, nos livra do maligno e nos dá vida e abundância, que é o que nós queremos ter, né, vida e abundância. Irmãos, é essa pregação que eu trouxe para os irmãos, tá? Espero que tenha ajudado os irmãos, me ajudou muito a trilhar no caminho desse novo mandamento do amor, que possamos praticar isso, fazer a vontade de Deus em todo momento de nossas vidas. Tá? Agradeço a oportunidade dos irmãos. O irmão Daniel.